que os incrédulos que te rodeiam têm a falar sobre você? A revanche de Davi recuperando o que foi roubado em Ziclag e o fim do primeiro rei de Israel, a morte sombria de Saul. Estes são assuntos que vamos trazer aqui para você no Devocional 2024 de hoje. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não acompanhou os anteriores, acompanhe, porque você vai se beneficiar e muito. Não esqueça de deixar o seu like, de você deixar o comentário e também compartilhar com o maior número de pessoas este Devocional 2024. No capítulo 29, no versículo 3, nós vemos exatamente essa pergunta que eu acabei de lhe fazer. A palavra de Deus mostra que o rei Aquis, o rei dos filisteus, não tinha nada para falar da conduta de Davi de forma negativa. E olha que o rei Aquis, o rei dos filisteus, ele era uma pessoa completamente incrédula, ele não cria no Deus de Israel. Mas ele disse as seguintes palavras: disseram então os príncipes dos filisteus, estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Ele não tinha nada para falar da conduta, do comportamento de Davi. E você? Eu? Cada um de nós? As pessoas incrédulas que nos rodeiam, o que elas falam do nosso comportamento? A palavra de Deus, inclusive, mostra no versículo 6 e no versículo 9 que, embora Aquis não reconhecesse o Senhor como Deus, ele, com as suas palavras, ele exalta a conduta e a lealdade de Davi. É exatamente assim que nós devemos buscar nos comportar, para que a nossa vida seja um testemunho, seja a Bíblia aberta àqueles que estão ao nosso redor. No capítulo 30, no versículo 1 ao 6, depois do rei Aquis mandar Davi voltar para que ele não batalhasse aquela guerra contra Israel, e na verdade tudo isso foi um plano de Deus, porque imagine Davi estar na batalha em que Saul morreu. Seria claramente visto como uma conspiração, mas tudo na verdade conspira para aqueles em favor daqueles que são de Deus. Então, o próprio Deus permitiu o retorno de Davi para sua cidade Ziclag. Até porque, quando ele chegou ali, havia ocorrido um momento de perda para Davi e para os seus. Ziclag foi saqueada. A palavra de Deus mostra que ele ficou completamente em amargura. Quero ler para você, porque nós aprendemos muito com esse momento de Davi. A Bíblia diz: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram. Ninguém matou, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo.
porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Existem momentos em nossas vidas que são de perdas. Existem momentos em nossas vidas que são de angústia e também de amargura. Mas em Deus nós encontramos ânimo, somos reanimados. Você que está vivendo um momento como este de Davi, ali em Ziclag, faça como ele fez. Busque se reanimar em Deus. O livro de Salmos, no capítulo 25, no versículo 16 e 17, mostra o momento que Davi estava sentindo uma profunda dor e aflição. Provavelmente escreveu este salmo exatamente num momento como este. E nestes momentos, o que devemos fazer? Orar, devemos agir e confiar em Deus. E foi o que Davi fez. A palavra de Deus diz que eles queriam apedrejar Davi. O ato de apedrejar alguém se dava quando essa pessoa ela era vista como culpada. O povo achava Davi culpado pelo acontecimento porque ele levou todos os soldados com ele para essa batalha junto com o rei dos filisteus, por ele ter ido habitar em Ziclag e tantos outros fatores. Mas em nenhum momento Davi se prendeu a isso. Ele buscou em Deus, ele consultou a Deus o que ele deveria fazer. Se Davi ficasse ali lamentando, o que resolveria? E essa é a pergunta que eu faço a você. Você ficar lamentando, chorando, ficar reclamando, o que vai resolver? É preciso você consultar a Deus e agir, como ele fez. E Deus disse a ele, pode perseguir o bando. No capítulo 30, versículos 7 ao 9, ele diz, pode perseguir, porque você vai alcançá-los e vai resgatar tudo o que foi tomado. E foi exatamente o que aconteceu. No versículo 18, a palavra de Deus diz assim, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi, uma recompensa. O interessante aqui é que tudo que foi tomado e roubado, não ficou uma agulha para trás. Receba na sua vida esta palavra. Se você foi roubado, saqueado, como Ziclag, tudo foi completamente devastado em sua vida, Deus trará a restituição. Você crê? Então se apegue a isso e haja como Davi agiu, porque Deus será contigo. A palavra de Deus mostra que quando eles voltaram, 200 que haviam ficado para trás de cansados que estavam, ficaram cuidando das bagagens. Dentre os 400 que estavam com Davi, haviam os bons e os maus. Isso é um fato. Sempre existirão entre nós os bons e os maus. A questão não são eles, a questão é como nós agimos com eles. Como que você age? Não fique medindo a sua vida pelos maus. Não fique medindo a sua vida pelos que agem de forma negativa ou contrária ou até diabólica. Não faça isso. Davi, naquele momento, ele foi firme, dizendo, eles receberão recompensa também, porque eles ficaram com as bagagens. O que isso nos ensina? Que no versículo 23 a 25 ele mostra isso, que devemos sempre valorizar o trabalho da nossa equipe. Se você está em uma equipe onde você não é valorizado, onde você não é valorizada,
onde dizem que você não está fazendo mais do que é a sua obrigação. Na verdade, você não tem uma liderança, você tem um chefe. Você tem, na verdade, um opressor ou até uma opressora. O que você precisa é avaliar sua vida e o seu futuro. E se você é esta pessoa que está com pessoas debaixo da sua responsabilidade, avalie se você tem valorizado a sua equipe, porque Davi sabia muito bem fazer isso. Ele valorizava tanto os 200 que ficaram com as bagagens, como os 400 que foram com ele. Eu sempre busquei com muita alegria e satisfação, com prazer, com aqueles que estão ou estiveram ou trabalharam ou trabalham conosco, valorizá-los, porque tudo é uma equipe. Não existindo uma equipe, você fracassa. Eu, você, nós não somos nada sem uma equipe valorizada. O que seria Davi sem esses 400? O que seria Davi sem os 200? Pense nisso. A palavra de Deus mostra que quando Davi voltou, ele entregou presentes aos anciãos de Judá. 4 razões para ele ter feito isso. Primeiro, para compensar a perda que eles haviam sofrido nas mãos dos saqueadores. Manifestação de gratidão aos que sustentaram ele durante a sua fuga. Ou um álibi de Davi para rebater a qualquer acusação dele ter lutado contra Saul em Gilboa ao lado dos filisteus. Pois, na verdade, naquela hora da batalha, ele estava lutando e derrotando os amalequitas, então para que ele não tivesse essa culpa. E também porque Davi estava consolidando laços de amizade com o povo que em breve iria coroá-lo. Sabe a estratégia, né? No versículo 4 e 5 do capítulo 31, nós vemos Saul tomando uma atitude desesperadora. Ele se lança sobre a sua espada e comete o suicídio, tal como seu escudeiro. Os cativos, naquela época, dos filisteus e de outros povos, quando eles eram cativos importantes, como um rei, como uma pessoa que fazia parte ali da realeza, eles eram torturados e humilhados. Partes dos corpos eram mutilados, eram esfolados vivos, tinham ganchos de ferro presos ao tórax, enfiados de maneira que poderiam ser arrastados. Então Saul tomou esta atitude de se lançar sobre a sua espada. Sabemos que não tem jeito. As consequências do fim de uma pessoa nada mais é do que aquilo que ela está colhendo do que ela plantou. Da mesma maneira como a cabeça de Golias foi colocada dentro do santuário de Israel, e também, aliás, levantou-se a cabeça de Golias, né, e a espada dele foi colocada no santuário de Israel, eles fizeram o mesmo com a cabeça de Saul, como um troféu, e as suas armas levadas até o templo de Astarote, fazendo da morte de Saul uma oferta ao Deus filisteu. Que situação humilhante e dolorosa, não é verdade? Mas eis que surge Davi. E vamos entrar agora no livro de 2 Samuel, que mostra o segundo rei de Israel, Davi, a menina dos olhos de Deus. Fique conosco neste devocional 2024. E se te impactou este vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas. Você é especial para Deus. Até amanhã, aqui nesta rede social.